Olá! Hoje a gente vai conversar sobre as ideias centrais de um livro muito impactante, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. A obra propõe uma nova dimensão para a vida espiritual e nós vamos desvendar aqui os seus pontos principais. E tudo começa com uma pergunta que, olha, muita gente já se fez. Sabe aquela sensação de que as orações não estão sendo ouvidas? Como se existisse um bloqueio entre a gente e o céu? E se esse tipo de conteúdo te interessa, se aprofundar nesses temas faz sentido para a sua caminhada, aproveita e já se inscreve aqui no canal Oásis da Palavra. Assim, mais reflexões como esta chegam até você. Bom, o livro começa justamente explorando essa luta espiritual que muita gente enfrenta, a impressão de que existe um silêncio do outro lado, como se não houvesse nenhuma resposta. O autor faz questão de validar essa experiência. Ele mesmo compartilha que já passou por esse deserto espiritual, essa sensação de um céu de bronze. Isso cria uma conexão na hora, né? Porque não é uma teoria distante, é uma vivência real. Então, qual seria a chave que o livro propõe para romper esse silêncio? Vamos avançar um pouco para descobrir o princípio que ele traz à tona. E aqui está o ponto central de tudo, o resgate de uma disciplina espiritual que é poderosíssima, mas que muitas vezes foi deixada de lado. A união do jejum com a oração. Não como duas coisas separadas, mas como uma força única, combinada. E o mais interessante é que isso não é nenhuma novidade, não é uma invenção. Pelo contrário, é algo muito profundo na história bíblica. A gente vê exemplos fortíssimos em figuras como Moisés, Daniel e até no próprio Jesus, que começou o ministério dele depois de um longo período de jejum. Mas, peraí, o que o livro define exatamente como jejum? A abordagem aqui é bem específica e vai muito além daquela ideia mais comum que a gente tem. E essa comparação aqui é fantástica, ela mostra a diferença principal. O foco não é só o ato físico de parar de comer. Isso é só uma parte. O verdadeiro objetivo é um ato espiritual, silenciar os ruídos, as vontades do nosso corpo para conseguir ouvir com mais clareza a voz do Espírito. E essa frase, gente, ela é o coração da mensagem. O propósito do jejum não é tentar convencer Deus a fazer algo. A grande mudança acontece dentro de quem pratica. É uma ferramenta de transformação interna. Uma pausa rapidinha. Se essa conversa está clareando as coisas, que tal deixar uma curtida? Ajuda muito a fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas que talvez estejam buscando exatamente essas respostas. Ok, vamos seguir então para os resultados. Que tipo de transformação o livro diz que essa prática traz para a vida da gente? A obra descreve uma espécie de efeito em cadeia. Primeiro, o espírito se fortalece. Com o espírito mais forte, a fé é renovada. E com uma fé renovada, fica muito mais fácil ter uma direção clara para as decisões da vida. Uma coisa vai puxando a outra, sabe? E o melhor é que isso não fica só na teoria. O autor baseia esses princípios no próprio testemunho dele. Ele conta como, através dessa prática, encontrou as respostas que tanto buscava, recuperou a paz e sentiu a fé dele ser fortalecida de um jeito incrível. Com base em tudo isso, o livro se encerra fazendo um convite bem direto a quem está lendo. Ele foi feito para ser mais do que uma simples leitura. É um guia prático, um passo a passo mesmo. Um verdadeiro manual para qualquer pessoa que sente que precisa de um avanço espiritual e quer aprofundar o seu relacionamento com o Criador. E agora, a conversa continua com todo mundo. Alguém por aqui já teve alguma experiência com oração e jejum? Como foi? Compartilhar as impressões nos comentários enriquece demais a nossa comunidade. E essa é a promessa poderosa que resume a mensagem do livro. A ideia é de que quando a gente combina essas duas disciplinas, algo se alinha e o céu realmente começa a se mover a nosso favor. Para que sentir um chamado para explorar essas ideias mais a fundo, o caminho é o livro. O link para quem quiser adquirir está aqui, fixado no primeiro comentário. E para terminar, a mensagem mais importante de todas, a que é o fundamento de toda essa busca. Nunca se esqueçam disso. Jesus te ama.